passou os mesmos aperreios e está aqui para mostrar, ó, tudo que vocês estão vendo, tudo que está sendo ensinado na universidade, não é em vão, porque ainda vocês não entenderam onde se encaixa cada uma das pecinhas por aí. Então, aproveita essa oportunidade para aprender com o colega aqui do lado, para conseguir uma oportunidade de uma entrevista com a colega aqui do lado, certo? E façam valer a pena. Tranquilo? Beleza? Se identifique, por favor. Legal, gente, prazer. Eu quero saber por que vocês estão no fundo, que não tem gente aqui na frente. O que está acontecendo? Vai pra frente, não pra frente, não pra frente. Não sei Não pra tem quê. problema não, deixa eles aí. Mas podia sentar aqui na frente, né? Parabéns pra quem sentou. Quem sentar? Olha pra cá. Quem sentar? Vai ganhar um ponto na média. Legal, gente. Então vamos lá. Vou me apresentar primeiramente para vocês me conhecerem. Eu sou a Camila, eu faço parte do time de RH da empresa Elotec. Alguém já ouviu falar da Elotec aqui? Levanta a mão. Para eu saber. Tá, então grande parte não conhece, eu vou explicar um pouquinho sobre a empresa para vocês conhecerem e entenderem quem somos nós, né? Então eu sou a Camila, este é o Guilherme. O Gui, né, veio me acompanhar aqui hoje nesse bate-papo com vocês, ele é nosso desenvolvedor, então ele vai se apresentar depois para vocês e eu faço parte do time de RH. Então, a Elotec é uma empresa de software voltada para a gestão pública. Então, os nossos clientes são prefeituras, Ministério Público, câmaras, autarquias no geral. Grande massa, prefeituras. Então, por exemplo, a Prefeitura de Maringá, a Elotec que fornece o sistema. Então, vou dar um exemplo, IPTU, que é o Imposto lá Residencial, né? A Elotec que gere este IPTU para cada um de nós, para quem já tem residência, os pais e tudo mais, é o nosso sistema que gera. Então, lá a gente é separado por alguns módulos, então a gente tem módulo contábil, que é onde o Gui faz parte, temos o módulo administrativo, RH, e de tributos, que é a parte de IPTU. Então, cada módulo desse tem um time de desenvolvimento, um time de suporte. Então, a gente tem as áreas de apoio, RH, marketing financeiro, departamento pessoal, jurídico. E o que interessa a vocês, né? A gente tem suporte, desenvolvimento, projetos também. E a gente vai contar um pouquinho para vocês depois mais à frente, tá? Então, eu sou formada em administração de empresas. Depois eu fiz algumas especializações voltadas à área de TI, né? E também à gestão de pessoas. E hoje eu atuo 100% na Elotec com a parte ali de desenvolvimento do time, entrevistas, treinamentos, apoio no geral. Então eu fico mesmo na parte de gestão de pessoas, eu não faço a parte de folha de pagamento, aí tem o departamento pessoal, né? Então geralmente a gente participa muito desses eventos até mesmo para encontrar talentos, né? Então a gente está aqui, né, ao convite do professor, porém também, né, eu acabo garimpando, vamos dizer, pessoas, caso eu tenha vaga, a gente sempre tem esse olhar desses eventos, tá? Então é por isso que é muito importante vocês participarem e valorizarem essa conexão das empresas com os eventos, porque são portas de entrada. Então, vou deixar para o Gui contar um pouquinho a trajetória dele, depois a gente entra em alguns assuntos, beleza? Boa noite, galera. É a minha primeira vez aqui participando de um evento desse, então, se der uma picada, desculpa. Eu entrei na Uningá em 2022 para fazer análise de desenvolvimento de sistemas. Em 2023 eu consegui o meu emprego numa startup chamada Contrato e fiquei nela 2 anos. Depois parti já para a Elotec. A Camila me encontrou via LinkedIn, então anotar a importância dessa ferramenta aí para encontrar emprego e também ser encontrado. É importante também você ter algum projeto para poder mostrar, porque nem sempre vai ser só a Camila que vai ver. Muitas vezes vai ter uma pessoa técnica que vai analisar o perfil também e ver, vai ter outra técnica, esse tipo de coisa. Então, ter um projeto é muito bom para mostrar e para apresentar o que você sabe, você está entendendo. Alguém aqui não tem LinkedIn? Todo mundo tem LinkedIn? Aí sim, gostei. Então, gente, como o Guilherme disse, eu acho que quando a gente fala de carreira, pensando no início de emprego ali,
verdade, hoje o LinkedIn é o point, como o Guilherme falou. Então, é o local onde nós, RHs, a gente está ali sempre buscando profissionais. É muito difícil eu postar vagas fora do LinkedIn. Então, o LinkedIn hoje realmente é onde a gente mais procura profissionais, tanto início de carreira até quem já tem experiência, né? E eu queria entender aqui quem já trabalha na área, para eu também ter uma noção do conteúdo que a gente vai trazer. Alguém já trabalha na área de TI? Tá, tem algumas pessoas. Legal. Então, assim, gente, queria trazer para vocês um pouquinho sobre o início de carreira antes, depois eu quero abrir o LinkedIn para vocês entenderem como que eu, RH, procuro profissionais. Vocês têm uma noção de como que a gente procura? Alguém já viu assim? Deve ter muito no YouTube, né, conteúdo, mas eu quero mostrar para vocês como que a gente acaba stalkeando ali os profissionais e buscando, seja início de carreira ou não, tá? Mas se alguém aqui não tem LinkedIn, gente, é muito importante fazer o LinkedIn, tá? Alguém aqui é desenvolvedor ou desenvolvedora? Tá. Tem alguém de suporte? Tá. Eu acho que antes de tudo, a gente está falando de carreira, é importante vocês identificarem qual área vocês querem seguir. Porque a gente fica muito apegado quando a gente fala de carreira técnica, que a gente vai ser desenvolvedor ou desenvolvedora, né? Eu falo a gente no sinônimo ali. Então, às vezes, vocês ficam muito apegados a isso. Só que a área técnica, ela tem diversas vertentes. E a gente vai querer trazer para vocês até isso, assim, para vocês identificarem o perfil de vocês, né? Então, eu quero ser dev, beleza. Então, estude para isso, entenda a realidade disso. E se não for a sua área, tá tudo bem. Porque tem que ter, gente, aí um skill disso. Foi. O suporte, ele sempre vai ser uma porta de entrada para qualquer empresa, né? Mas também é uma carreira na área técnica. Então, se você gosta de suporte, é uma carreira para você seguir. Então, falando de cargos, tá? E eu vou trazer os cargos aqui, eu quero que me explique o que cada cargo faz. Então, eu vou falar um pouquinho da área ali do desenvolvimento em si, tá? Então, a gente tem o desenvolvedor ou a desenvolvedora. Na Elotec, a gente atua com o Delphi, porque a gente tem um sistema legado. Então, existe os desenvolvedores de Delphi lá. E tem os devs também de Java, que é um sistema novo. Então, lá na Elotec, o nosso time ele é full stack. A gente não tem tanta demanda no front-end para separar o front do back-end. Então, a gente acaba tendo ali os devs que atuam dos dois lados. Tá? Então, o desenvolvedor, eu acho que todo mundo aqui sabe o que faz, né, a pessoa desenvolvedora ali. Mas eu queria que o Gui trouxesse um pouquinho como que é o dia a dia, né, quais são os desafios do dia a dia, e trouxesse um pouquinho mais de realidade desse cargo. Depois eu vou falar de outros. Tá? Então, na Elotec, como dev, você tem bastante liberdade de como você vai desenvolver uma tarefa, mas você vai ser desenvolvedor, sempre vai ser um pedreiro de código. Você vai fazer o que estão mandando. O que a gente precisa, você tem que sempre atender necessidades. Não focar, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Você pode aplicar o que você quer fazer, mas dentro do escopo que está sendo pedido. Então, deve estar sempre seguindo orientação, perguntando qual é a regra que você tem que seguir para implementar a demanda. E é basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida sobre o cargo de desenvolvedor, desenvolvedora, pessoa desenvolvedora? Não? É bem claro, né, gente? Vocês estão na área, vocês entendem. Eu acho que linkando um pouquinho da faculdade com a teoria, com a prática, né? Às vezes eu vejo que as pessoas elas querem às vezes seguir uma linguagem específica, né? Então eu quero trabalhar com Python. Só que em Maringá, gente, é muito forte Java, por exemplo. Então eu acho que pensando nesse cargo, nesse início de carreira, é importante vocês entenderem que às vezes vocês vão ter que começar com uma linguagem que vocês não querem, porque vocês precisam começar de alguma forma. Então, eu já tive pessoas na Elotec que entrou como trainee de Delphi, e Delphi não é uma linguagem desejada, né? Eu tenho certeza que ninguém aqui vai falar, se não começou a carreira ainda, não vai começar com Delphi, porque é uma linguagem antiga, que parou no tempo e tudo mais. Só que se você tiver uma oportunidade em Delphi e recusar uma empresa legal, que você tem chance de crescimento, é uma chance de você conseguir entrar no mercado, né? Então, eu acho que o primeiro ponto de dev, assim, eu falo isso, assim, não se apegue à linguagem, porque às vezes essa linguagem em Maringá não é forte, ou não está aparecendo oportunidade para ela. E a gente fala muito que linguagem boa é aquela que paga, né, as contas. Então, gente, é uma forma de entrar no mercado. Depois você vai explorando, você vai conseguindo evoluir e às vezes migra de linguagem também.
não rolou. Então eu queria que o Gui trouxesse um pouquinho também da realidade quanto à parte de técnica. Então, só fixando a parte de não trabalhar com a linguagem que você escolheu, eu comecei trabalhando com Flutter. Trabalhei 2 anos com Flutter, sempre odiei Flutter. Aí consegui a vaga do TEC, que é Java, que era o que eu realmente queria. Ele conheceu a Camila, que foi o anjo da vida dele, que depois foi pro Java. Então, com QA, você vai passar bastante tempo clicando em botão. Dependendo da empresa, você pode fazer teste automatizado, aí você vai programar também. Então, assim como esse skill vale, talvez você queira trabalhar com teste e programar é bom. Você pode entrar com teste automatizado, sempre tem uma iniciativa nesse sentido. Mas você sempre vai estar testando tarefas que o desenvolvedor mandou para você. Você testa, não está atendendo, está pedindo. Tem alguma melhoria que você pode aplicar que seria agradável para a tarefa e ajudar o cliente. É sempre pensando no lado do cliente. Você não vai estar lá para agradar o time, o desenvolvedor, muitas vezes é exatamente o contrário. Você está fazendo o que o cliente precisa e o que ele gostaria de ter. Exatamente. Alguém aqui já é analista de teste que ou já pensou em ser uma vez, assim, que tem vontade? Também é uma porta de entrada, tá, gente? Então a gente tem muitos QAs na Elotec que entra como QA e depois faz uma carreira de desenvolvimento. Tá? Então também é uma porta de entrada. Se vocês tiverem oportunidade e a empresa tiver como vocês crescerem, uma porta de entrada. Agora falando um pouquinho analista de requisitos. Né? Então analista de requisitos anda muito de mãozinha dada ali com o líder de produto. Requisitos de produto, PO, nem sempre precisa ser da área técnica, mas pode ser também. Então, é uma pessoa que vai ter mais viés da regra de negócio, que vai entender, por exemplo, contabilidade pública. Se entender da parte técnica, é ainda um plus, porque vai ter esse olhar dos dois lados. Só que o foco maior, geralmente, é a regra de negócio. E a gente tem pessoas que fazem tech ali, vai para suporte, faz TI, informática, engenharia de software, etc. Entra no suporte, por exemplo, e depois vira líder de produto. Porque gosta dessa parte mais da regra de negócio, não tanto técnica. Também é uma área a se seguir. Então, líder de produto é aquela pessoa que vai negociar com o cliente, entender a dor do cliente, entender se faz sentido. Então, por exemplo, o cliente ele quer um botão vermelho. Só que aquele botão vermelho não faz sentido. Então, ele vai trazer para o cliente que o botão vermelho não faz sentido. Porque não é personalizável, cada um com uma cor, é um padrão. Agora, se ele traz uma funcionalidade que tem a ver com lei, que tem a ver com uma melhoria, o líder de produto vai pôr lá, na lista de tarefas do Guilherme, e depois ele vai realizar essa tarefa entendendo a prioridade. Então, o líder de produto faz tudo isso. Requisitos é quem desenha. Ele vai desenhar para o desenvolvedor, a desenvolvedora, o que ele precisa realizar. Então, ele vai falar, então essa vai ser feita dessa forma, então eu preciso ter esse botão, e desenhar com clareza para o desenvolvedor entender. Então ele anda de mãozinha dada com o líder de produto, literalmente. É até uma carreira, às vezes, requisitos, depois virar PO. Tá? Se você quiser fazer alguma coisa? O líder de produto é quem vai cuidar da saúde. Vai saber o que o cliente está precisando, de repente, se tem uma legislação nova no seu produto, precisa atender. Ele que tem que saber, ele que tem que cuidar das demandas, que hora vai chegar isso para você executar. Mas é basicamente isso que a Camila explicou. Sim. Alguém já pensou, gente, nessa área? Não? Então tá. Agora, falando um pouquinho de liderança, na Elotec a gente tem a carreira de liderança também. Então, se você é uma pessoa que você gosta de liderar, que você tem essa vontade de desenvolver pessoas, tem facilidade com comunicação, dar feedbacks, etc., você pode ser um líder de pessoas também. Então, a gente possui lá na Elotec o cargo de team lead. O team lead vai ser, eu falo que ele é um maestro de uma orquestra, Ele não vai saber codar, ele não vai ter uma carreira, às vezes, que ele veio, técnico em si, que ele codou, que era desenvolvedor, desenvolvedora, porém, ele vai, de certa forma, orquestrar todo o time, colocando pessoas certas no lugar certo. Então, eu falo que é o maestro, não sabe tocar todos os instrumentos, Então, também é uma carreira bacana. Já tivemos team leads lá, líderes do time, que vieram, eram desenvolvedores, desenvolvedoras, ou não, ou era da área de projetos, ou era PO, ou era gerente de Scrum Master, Então tem diversas áreas ali
fazer code review, por exemplo, revisão de código, vai apoiar o time tecnicamente e às vezes até ajudar em decisões técnicas. Tá? Então, o Tech Lead é um chapéu. Na Elotech, como que funciona? Não é um cargo. Então, o Tech Lead, ele pode ser transitado entre pessoas. Então, o Gui, ele fala que ele quer ser Tech Lead. Ele vai ficar na filinha ali, vai ser desenvolvido, vai começar a demonstrar que ele repassa conhecimento, que ele ensina o time, que ele é um dev ali que compartilha conhecimento e desenvolve o time tecnicamente. O Team Lead, que é o líder, vai ter essa visão do Gui e vai falar: Gui, você está pronto, você vai ser agora o Tech Lead. E ele vai ganhar uma bonificação por isso. Se um dia ele falar assim: eu estou meio cansado de ser Tech Lead, eu quero voltar a codar e ficar mais nos bastidores ali de código mesmo, voltar ao que eu fazia antes. Porque, querendo ou não, o Tech Lead, certo tempo dele do dia é para desenvolver o time, tirar dúvidas. Então ele vai ali compartilhar conhecimento e apoiar. Tem que ter skill para conseguir dar feedback, por exemplo, né? E é legal porque é um chapéu, então a gente consegue transitar isso entre pessoas, tá? Na Elotech é assim, gente, pode ser que outra empresa seja diferente. Então quem aí tem essa vontade, né, de ensinar, às vezes de ser um líder indireto, ser Tech Lead é bacana. Muita empresa tem esse papel, é importante, tá? Então, a gente falou um pouquinho da parte do desenvolvimento. O suporte, gente, como eu falei, é uma porta de entrada, né? Então, o suporte, ele vai entrar para prestar atendimento de suporte ao cliente. O cliente vai ligar, trazendo problemas, demandas, podem ser problemas no sistema, pode ser dúvida de regra de negócio. O nosso suporte lá, ele é liberado a mexer com o banco de dados, então a gente tem o SQL ali, tem que ter um conhecimento que é bacana, se não tiver, pode aprender com a gente. Só que o suporte, ele acaba tendo esse viés muito atendimento ao cliente, meio call center mesmo, e ao mesmo tempo ter um skill mais técnico. Então tem que ter esse gingado dos dois lados. Tá? E o suporte, ele tem uma comunicação muito integrada com o desenvolvimento, né? Tem que andar de mãos dadas ali os dois. E eu queria que o Gui falasse um pouquinho do impacto do suporte no desenvolvimento, como que é integrado isso. O suporte tem bastante gente que não se identifica muito porque é bastante conversa. E é cliente ligando? A partir do momento que pega fogo no suporte ali, é em cima do desenvolvedor o tempo inteiro. Não tem. O foco do suporte é sempre resolver o problema do cliente o mais rápido possível. Então, quanto mais o cliente estiver em cima do suporte para resolver alguma coisa, mais vai estar também o desenvolvedor. Então, é uma pressãozinha que adiciona ali que às vezes não dá para escapar. Faz parte do trabalho também. Mas o suporte também é muito bom para você aprender sobre produto, por exemplo. Eu entrei lá no tipo de contabilidade, eu não sei nada de coisa alguma. Aí o suporte sempre ser o primeiro amigo quando você qualquer dúvida sobre o sistema, porque eles vão estar inteirados do que está acontecendo ali. Então, se você for desenvolver alguma rotina mexendo numa tela, você nunca viu na sua vida, o suporte é ver pela tela um milhão de vezes, sabe como funciona, sabe como tem que funcionar. Então é sempre bom ter uma amizade ali para dar suporte. Então assim, a gente está trazendo bem a realidade para vocês sem filtro, né? Para vocês conseguirem ter uma visão, para quem não trabalha na área, de como que funciona. Porque eu sei que às vezes na teoria a gente não consegue ter, né, esse gingado aí de como que é na prática. E isso que o Gui trouxe é muito importante, o suporte e o desenvolvimento andam de mão dadas. Gente, hoje os devs, né, tanto homem quanto mulher, independente, né, se eles entram na área pelo suporte, eles já ganham muito quando eles vão para o desenvolvimento. Né? A gente tem vários cases lá, porque a pessoa entende da dor do cliente. Por isso que eu falo que é uma porta de entrada. E quando o desenvolvedor ele coda, entendendo a dor do cliente, ele tem um passinho na frente. Porque ele não está fazendo por fazer, ele está fazendo entendendo o problema. E é uma coisa que é difícil, às vezes, no dia a dia, o time de desenvolvimento conseguir parar para estudar isso, porque é muita demanda. Então, se a pessoa vem com suporte, ela já vem com esse conhecimento. Então, é um ganho ali a mais. Tá? Então, a gente tem pessoas que veio do suporte e virou QA, veio do suporte para líder de produto, virou requisitos e virou dev. Então, independente, é uma porta de entrada, não só na Elotech, e muitas empresas é também. Tá? E aí, gente, a gente tem a área de projetos, por exemplo, de implantação, que também tem muita gente da área tech. Tá? A implantação é parecida com o suporte, só que é uma coisa mais dinâmica. Acaba indo para o cliente dar treinamento, fazendo a implantação do sistema, então treina o cliente, faz a parte de projetos ali, então entende qual vai ser o cronograma de implantação no cliente, né? Desde levantar requisitos, o que ele precisa. E na Elotech a gente tem um modelo de
negócio um pouquinho diferente, que é licitação. Então lá a gente vende por licitação, a gente não vende comercialmente normalmente, né? Por quê? Porque a gente não consegue pegar e ir até o cliente e vender para ele. A gente não consegue bater na prefeitura e falar, ó, quer nosso sistema? Quer, beleza. Não é assim. Para vender para qualquer órgão público existe uma burocracia que é o edital de licitação. Então, não sei se todo mundo conhece, não vou explicar porque eu acho que não precisa explicar agora, né? Não, a gente tem pouco tempo, não explicaria. Mas depois pesquisem, é um modelo de negócio um pouquinho diferente, tá? Então, a gente não tem um comercial tradicional lá, é mais jurídico. Então, tem algumas particularidades do nosso modelo de negócio. A gente é 100% focado para a gestão pública, tá? Agora, trazendo tudo isso, eu achei importante para vocês entenderem também onde vocês querem chegar, em que lugar vocês querem atuar. Porque não existe só a vaga de dev, existe um mundo na área de TI. E às vezes a gente se apega nisso. E a porta de entrada, gente, ela vai aparecer e você vai poder, às vezes, migrar depois para a área de desenvolvimento, você vai se encontrar em outro cargo. Tá tudo bem, tá? Agora, eu queria abrir para perguntas, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade. Eu duvido que ninguém tenha uma pergunta. Tá o RH aqui na frente. É o momento de entrevistar o RH, literalmente, vocês não vão perguntar nada. Com certeza. Até você conseguir essa oportunidade para a e tal, o que você, durante a sua carreira, mas foram os gaps que você percebeu que tem coisa aqui na universidade, que você acabou agregando, né, durante a Faltou na universidade, eu acho que era mais projetos complexos. O melhor jeito de aprender a programar, a entender o que está acontecendo, é sempre você fazendo algo. Você faz um sistema e você testa esse sistema. Então, nem no final do ano, pelo menos a DS teve projeto de conclusão, tinha que fazer um sistema, mas acho que tinha que ser uma coisa mais presente desde o princípio. Porque não tem nada que conecte mais todas as coisas do que você realmente executar. Executar aquilo que você está aprendendo. Você ficar só em aula, só escutando o professor falar e acabar não executando nada, não fazendo nada concreto, você pode colocar sua mão e mexer, eu acho que não vai fixar muito. Eu vou fazer uma pergunta interessante. O que você levou da universidade que te possibilitou entrar nessa oportunidade? Eu acho que foi mais questão de comunicação. Me ajudou bastante com entrevista, fiz bastante amigo na faculdade, falei bastante com professores. Comunicação, não ter vergonha, perguntar, é uma coisa que ajuda bastante. Quando eu entrei na Elotec, eu não tive timidez, não tive vergonha de perguntar quando eu não sabia algo. Não é um problema você não saber. O problema é você não ter interesse em aprender o que você está querendo exercer na sua profissão. Como foi a contratação? Qual que foi o critério de escolha? Você olhou a parte de skill, né? O cara conhece, efetivamente, o aluno conhece, a pessoa conhece o skill, realmente deve ter um teste, né? Você conseguiu a oportunidade de conversar com a RH, né? Foi a análise. Parte de skill, soft skill, até uma família assim, para eles entenderem o que é hard e o que é soft skill. Tá, eu acho que puxando um pouquinho o gancho da pergunta, que eu queria responder também, quando a gente fala da universidade, gente, às vezes a gente escuta assim, faculdade não agrega muito hoje em dia, porque todo mundo faz faculdade. Gente, isso é mentira. Né? Hoje, eu olho o currículo, se a pessoa está fazendo uma faculdade, né, ou até mesmo concluiu, é um pontinho que ela ganha. Então, a faculdade, o seu currículo, ela vai agregar muito. Só que, além disso, principalmente vocês, né, que estão aqui conseguindo ter esse momento mais presencial, vocês se desenvolvem muito na comunicação, como o Guilherme falou. E sabe onde é o maior networking que vocês têm hoje? Você ouve muito essa palavra, né, network hoje em dia. E, gente, network, ele abre portas que o currículo não abre, que é conexões com pessoas. E vocês possuem, todo mundo aqui que está aqui, inclusive eu e o Guilherme, somos networking para vocês nesse momento. Então, a faculdade proporcionou para vocês um momento onde vocês estão conhecendo uma pessoa de uma empresa, RH, né, e o Guilherme que já é dev lá. E ele pode indicar vocês. Então, cada pessoa aqui dentro pode trabalhar numa empresa que você quer trabalhar no futuro.
pode ser que ela não trabalhe hoje, mas daqui a um mês pode ser que ela entre nessa empresa e te indique. Então, eu acho importante, dentro do ambiente acadêmico, vocês identificarem o que vocês estão fazendo para impulsionar isso. Porque a carreira de vocês, por mais que vocês não conseguiram ainda, às vezes, startar dentro de uma empresa que vocês queiram, de tecnologia ou o que seja, tem que começar desde agora a imagem de vocês profissional. Dentro da sala de aula, com os professores. Então, tem diversos professores que nos procuram no LinkedIn, eu e a Fernanda, que trabalha comigo, e indicam alunos. E a gente olha com muito carinho. Porque está indicando, o professor indicando, quer dizer que é um bom aluno, que tem, né, ali um progresso e é uma pessoa promissora. E a gente olha com muito carinho. Então, é importante vocês pensarem nisso. Quanto vocês estão se dedicando hoje, como os colegas, né, no dia a dia ali, trabalham em equipe, como vocês estão se comportando, né? Às vezes parece bobeira, gente, mas é um diferencial danado. Né? Alguém te indicar e falar, nossa, esse cara aqui, ó, essa menina aqui era muito top lá na faculdade, era muito estudioso, muito estudiosa. Eu indico de olhos fechados, trabalho em equipe, arrasava. Você acha que o RH vai falar, vou entrevistar? Então, assim, é importante vocês pensarem nisso. E com os professores, como eu disse, eles podem indicar também. Vocês podem pegar uma carta de recomendação. O LinkedIn tem como indicar também, na recomendação ali embaixo. Então, pensem nisso. Networking é desde agora, né, nesse momento onde vocês estão. Quando a gente fala de hard skills, soft skills, como o nome já diz ali, hard skills a gente vai olhar questões técnicas. Como que vocês se desenvolvem nisso mesmo não tendo experiência? É como me falou, é estudando, é participando de projetos. Maringá, gente, tem a Antep da prefeitura, que até fez um hackathon em parceria com a Antep faz 3 semanas, que foi gratuito, podia participar. Então, participem de comunidades, a gente tem o DF Paraná e Maringá, que é muito forte. Então, explorem as comunidades de TI para vocês se inserirem, conhecerem pessoas e conhecerem projetos. Né? Hackathon, por exemplo, é um projeto de vida real. Você faz um projeto, né? Você apresenta, você tem uma experiência de fato. Que o Gui trouxe, você consegue aderir tecnicamente. E o que a universidade proporcionar, vocês também participarem. É importante engajarem para terem essa experiência técnica. Mas o GitHub, por exemplo, né, é um portfólio, vocês podem estudar por lá também, postar uns projetinhos de vocês. Então, quando a gente vai contratar, se a pessoa não possui experiência ou possui, e ela manda, por exemplo, o link do GitHub, o nosso tech lead dá uma olhadinha, entende ali, né, os estudos da pessoa e ganha pontinhos. Então, por isso que é importante, né, vocês começarem a ter esse olhar para a prática, sair um pouco da teoria. E às vezes a gente fica pegado que a prática é só você entrar numa empresa e eu trabalhar, não é. É também você participar de projetos, trabalhar o seu GitHub, o seu portfólio e tudo mais, tá? Agora falando dos soft skills, que já é habilidades comportamentais, como que vocês podem se desenvolver? É um pouquinho mais, vamos dizer, moroso e demorado desenvolver o comportamental, porque às vezes são coisas nossas, né? Nosso jeitinho de ser. Então, às vezes, uma pessoa que é mais tímida, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de ter uma comunicação efetiva. Mas, gente, tudo é moldável, tudo é treinável. E você tem que se pôr ali no trabalho em equipe, por exemplo, começar a se comunicar mais, participar de projetos que envolvam o trabalho em equipe em si, para você conseguir se desenvolver nisso. Porque, gente, às vezes a gente fala assim, eu vou ser dev porque eu não curto trabalhar com pessoas. Ou eu vou ser médico veterinário porque eu não curto trabalhar com pessoas, vou mexer só com animal. Só que esse animal tem um dono, né? Dev vai ter que se comunicar com o time. Então, tudo envolve pessoas e você vai precisar se desenvolver na comunicação. Não tem como fugir disso. Quando a gente fala se desenvolver na comunicação, não é que você vem aqui dar palestra, não é que você vem aqui com o Guilherme, com a RH, né, e vir aqui trazer esses ensinamentos, falar em público. É uma comunicação básica do dia a dia, de você conseguir pedir ajuda, de você conseguir expor sua opinião, de você conseguir, às vezes, né, o Guilherme tem as dailies todos os dias. É uma reunião entre os devs e algumas pessoas chaves para discutir como está o andamento das tarefas. Se uma pessoa falar algo que você não concorda, você conseguir se posicionar, né, de uma forma, é claro, empática, com educação, mas que você consiga levar a sua visão, para você contribuir com o time. Então, a comunicação é para isso. E eu sei que às vezes é um pouquinho difícil, né, a gente se desenvolver nisso, principalmente no primeiro emprego, você vai um pouquinho mais receoso, com vergonha, só que aos pouquinhos. E vocês estão num ambiente agora seguro, que é a universidade, para conseguir desenvolver isso. Né? Então, é importante. Então, quando a gente fala de hard skills, soft skills, é você entender a parte técnica, o que você precisa melhorar, né? E a parte comportamental também. Então, tem comunicação, tem proatividade, tem o trabalho em equipe. Então, são coisas mais básicas
entrevista, agora indo para a sua pergunta de fato, a gente acaba olhando os dois lados, né? Então, é claro que eu, como RH, eu tenho que ter o discernimento de entender que às vezes se eu estou com uma vaga júnior, é uma pessoa que vai ter que ser um pouco mais desenvolvida, uma vaga, né, alguém que está iniciando a sua carreira. Então, de um júnior, eu vou esperar às vezes algo mais, vamos dizer, básico, né? Então, eu vou entender se ele estuda, né, se ele está envolvido né, às vezes na comunidade de desenvolvimento, se ele participa de hackathon, já é um pontinho a mais que a pessoa vai ganhar, é um diferencial. Se não tem experiência, eu vou entender se ele procurou ter experiência, mesmo sem trabalhar. Já o comportamental, na entrevista, gente, a comunicação ela é tudo. Então, se eu vou para uma entrevista e a pessoa não se vende para mim, ela não fala, ela não traz pontos ali de venda dela, do perfil dela, como que eu vou entender como que ela vai agregar? E às vezes outro candidato vai se vender. Então, esse é o diferencial. Quando a gente fala se vender, eu vou dar um exemplo de mim. Quando eu comecei minha carreira lá na RH 8 anos atrás, eu lembro que eu não tinha experiência na área, eu fiquei muito apegada nisso. Eu comecei como estagiária no RH. Sabe o que eu usei para me vender? Eu estudei no SESI. Alguém estudou no SESI aqui? O SESI, gente, para quem não conhece, eles têm uma metodologia que é tudo em pizza, em formato de pizza. Então a gente trabalha em equipe, isso no médio inteiro. E eu usei isso a favor, porque eu vendi que em 3 anos da minha vida, no ensino médio, eu trabalhei em equipe. Então o ensino médio inteiro foi voltado a isso, né? A gente trabalhava em equipe, então as mesas eram pizza. E isso já foi diferencial, porque eu tinha facilidade com isso, já era o diferencial da Camila perante outros estagiários. Entendeu? Então a gente tem que tentar entender pequenos diferenciais nossos. A gente tem só que pensar estrategicamente e levar isso. Alguém que fez um intercâmbio, por exemplo, já é um diferencial, né? Alguém que às vezes trabalhou, mesmo que não é na área, gente, já é maturidade profissional. Esse negócio de você não pôr no seu currículo seus trabalhos antigos, isso é mentira, pode pôr. Se você está no início de carreira, você tem que colocar. Então, se você nunca trabalhou como dev, você quer entrar na área e quer ser desenvolvedor ou desenvolvedora, e você trabalhou a vida toda como vendedor de shopping, por exemplo, você vai pôr porque é uma experiência sua, né? É uma maturidade profissional. Então, trouxe um pouquinho assim, que pode ter mais coisas para a gente trazer, mas basicamente é isso. Não se apegar só em experiências profissionais. Você tem experiências que você pode colocar sem ser profissional. Por exemplo, informar, eu estou começando. Eu poderia, por exemplo, fazer alguns cursos por fora. Eu sei que é um momento que vai se encaixar aqui, por exemplo, se for um negócio curioso, que é um cara chamado GitHub, né? Então você vai e coloca a sua aplicação, não precisa funcionar, mas só o fato de você ter popular já é diferencial. Já é diferencial, com certeza. Porque se a gente pega 2 perfis, por exemplo, uma pessoa que não tem um GitHub, que não estuda, que não mostra a prática do estudo dele, e outra pessoa que estuda, o diferencial da pessoa é o GitHub, né? Então, existem diversas formas de você criar experiência, sem ser apenas profissional. Esse aqui tem alguma coisa para trazer? Na parte de TI, você consegue criar a sua experiência sem depender de conseguir um emprego ou alguma oportunidade. Só estudando na internet, tem chat GPT hoje em dia, dá para usar para estudar também. É muito bom para conseguir uma orientação. Estou no 2º ano de software, eu quero me desenvolver na área, como que eu começo? Você pode ter uma conversa com ele sobre a sua experiência, o que você sabe até agora e onde você quer chegar. Você consegue um plano detalhado ali para você saber como seguir. Mas E deixa eu uma dúvida, você falou que é chaveiro, eu vivo comentando que ela é a respeito de licitação, então deve ter uma demanda alta. E você comentou também que lá tem muito desenvolvimento em Delphi, né? E aí eu vejo que faz sentido, porque como imagino que a demanda lá deve ser alta, né? A licitação deve ser um pouquinho curta para as coisas. E aí quando o desenvolvimento em Delphi eu vejo que faz sentido sim, porque por ter componentes do code, aí a gente consegue trabalhar mais rápido. Mas e quando a gente vai mexer com a parte de Java, essas entregas, como que fica isso? Cara, Java, é que o sistema Java ainda é novo. Só que ele foi 2 ou 3 anos de desenvolvimento. Foi 2 ou 3 anos de desenvolvimento só para conseguir começar a vender. Aí, hoje o sistema já tem uma maturidade maior. É mais questão de dar manutenção que já existe, melhorar, porque 2, 3 anos no sistema
gigante para atender todas as áreas da prefeitura, é difícil. A gestão está em constante evolução. Então, sempre tem faturação, sempre pedindo a opinião de alguém para como que eu melhoro isso, talento. Mas para a licitação, lá faz mais sentido mexer com o Delphi, por ser uma entrega mais rápida? Não necessariamente, porque hoje a gente já tem biblioteca de componente, já tem estrutura montada, já tem todo o sistema, a base do sistema estabelecida para a gente conseguir entregar rápido. E muitos dos itens de licitação, assim, o sistema já tem hoje. Então não precisa de alguma coisa de